Vamos aqui então, configurado aqui, como vai ficar cada um dos quadros, eu tenho abaixo a opção de configurar o tempo deles. Se eu clicar em play aqui, por exemplo, ele vai ficar 5 segundos no primeiro quadro, após 5 segundos ele vai passar para o segundo, e aí sim vai, fica horrível, né? Não é isso que eu quero neste caso aqui. Se fosse, por exemplo, um projeto para um site, às vezes eu tenho aí diversos produtos, aí eu poderia criar aqui uma informação para um banner, né, do meu site. Produto A, por exemplo, valor e tal. Aí seria interessante deixar mais tempo. 5 segundos ali ele vai analisar e ver aquele banner. Depois de 5 segundos passa para o segundo banner e tal. Mas nesse caso aqui, como é um único banner apenas com alguns efeitos de animação, não teria necessidade de deixar 5 segundos. Então posso selecionar todos, eu clico no primeiro, depois pressiono Shift e clico no último. Se eu quiser selecionar intervalos, eu faço com Ctrl. Então clico no primeiro, Shift, cliquei no último. Aqui abaixo onde está 5, eu vou deixar aqui a opção, por exemplo, sem intervalo. Eu quero então que ele pule direto de um para o outro. Se eu dou play aqui abaixo, o que eu tenho então é aquilo ali. Ó. Aqui ele não vai rodar muito bem não, tá joia? Porque aqui geralmente ele fica um pouquinho fraco. Ele não está contínuo também. Percebam que ele parou um pouquinho. Ok, ele não continuou. Por quê? Aqui abaixo está escrito uma vez. Então eu quero aqui que ele faça sempre. Então, ele vai ficar sempre contínuo. Seria basicamente essa animação piscando o tempo todo. Mas está muito rápida aí essa transição. Realmente ficou muito rápido. Então aqui eu posso selecionar um pouco menos de tempo. 0.1. Será que 0.1 vai ficar um pouco melhor? E assim por diante. Você pode verificar. Às vezes ainda está muito rápido e tal. Então você vai aí modificando. Ou então você quer o seguinte. Quando ele chegar em Photoshop aqui, ó, você quer que ele fique um tempo a mais. Deixa eu tentar um outro tempo aqui que ficou, realmente está... Aí, ó, aqui já ficou um pouco mais leve. Ó. Aqui eu acho que ficaria bom. Só que ele não poderia ficar voltando toda hora aqui no 1. Ó. Ele apareceu uma vez, ele abriu. O interessante é que depois ele ficasse sempre alternando entre esses dois aqui, ó, entre o 4 e o 5. Então isso seria fácil. Como que eu posso fazer isso? Eu posso selecionar os dois e mandar ele duplicar quadros selecionados. Ó. Perfeito, duplicou. E assim por diante. Eu duplico mais algumas vezes. Vamos verificar como que ficou. Ó. Ele vai ficar então sempre intercalando entre aqueles dois. Até que chegue no final ali, ó, e aí ele volta para o começo. Como vocês podem ver. Aí ele coloca de novo o conteúdo. Então assim talvez ficaria um pouco mais interessante. Ficou lento. Vamos supor que você agora achou que 0.5 ficou lento demais. Então aqui você vai ter a opção, selecionando todos, de colocar um outro valor. Vou colocar aqui, por exemplo, 0,3, que ali não tinha 0,3. Seleciona outro. Ó. Agora ficou melhor. Eu acho que agora sim chegou no resultado onde eu queria. E assim por diante. Você então vai configurando essas suas propriedades. Mas e aí? Como que eu faço para salvar isso? Você vai poder aqui salvar, né, o seu projeto em salvar como um arquivo do Photoshop, como eu já ensinei, porque se depois eu precisar editar, eu preciso ter o arquivo PSD, que é o arquivo do Photoshop, para abrir ele. Aqui também eu teria outras opções de criar, por exemplo, um arquivo PNG. Aí ele não vai ter animação, vai ser uma imagem única aqui, por exemplo, do quadro que eu tiver. Ó. Se eu tiver nesse, ele vai criar uma imagem PNG desta forma. Vamos fazer aqui para a gente poder ver então. Na prática, se eu salvar como texto animado PSD, é o Photoshop. Eu posso editar depois, não tem problema. Vou salvar dessa forma então. Salvei, vai mostrar aqui as opções, me informando que só posso abrir em um programa que tenha compatibilidade. Salvar como e salvar como PNG. Aí, ou JPG, tanto faz. Vou salvar como JPEG, por exemplo. Ele vai salvar a minha imagem lá. Ela não tem animação alguma, ela é um banner fixo. Para salvar as animações que eu fiz, eu tenho que salvar aqui de uma outra forma, tá joia? Vamos só verificar essas duas primeiras aqui para mim não me perder aqui na explicação, para que vocês possam entender até então o que deu. Em imagens eu tenho texto animado, se eu abrir ele vai abrir aqui com Photoshop, eu vou poder editar. E aqui eu tenho apenas o texto animado, que é uma imagem estática, uma imagem fixa daquele quadro onde eu estava. Perceba então que aqui eu tenho o efeito do texto, o efeito do nome ali no texto, e aqui abaixo o efeito do brilho e tudo. Mas e aí? E para me salvar isso aqui, então, como GIF animado ou como animação? Eu preciso, então, fazer uma exportação dele. Então, aqui em Arquivo, eu tenho a opção de exportar. Dependendo da versão que você tiver, você vai ter uma opção aqui no mesmo menu Arquivo de salvar para web. Tá joia? Essa opção existe, mas ela está aqui nas opções de exportação agora. Salvar para web. É esta mesmo que nós temos aí que
editar, né, que configurar. Aqui dentro você vai ter uma opção aonde você vai ter que inserir o formato GIF. Somente o formato GIF aceita aí animações. Então são aqueles GIF animados. Hoje em dia não é tão comum encontrar na web como anteriormente, mas o Photoshop ainda gera então esses GIFs e eu posso salvar aqui como um GIF animado para a web. Aqui abaixo, não vai estar dando para vocês visualizarem bem aí, tem um botão de salvar. Vou clicar sobre ele, ele vai então me mandar selecionar aqui, né, a minha pasta. Vou deixar como texto animado GIF o nome, só para que eu tenha ali uma diferenciação. Ele tem aqui a opção de HTML imagem, somente imagem, ou somente HTML. Vou deixar HTML e imagem. Não, nem precisa do HTML imagem, somente imagens aqui, né, já dá para vocês entenderem. HTML imagem ele vai gerar aqui, ó, para deixar que ele gera o arquivo HTML, eu posso também explicar para vocês. Aqui as configurações eu vou deixar em configuração padrão. Cliquei em salvar, aqui abaixo ele carrega uma barra aí, né, com o arquivo sendo gerado. E aqui na pasta eu tenho um arquivo HTML, que é o texto animado GIF, né? Vamos abrir ele para que vocês possam ver. E tem aqui uma pasta que ele criou de imagens também com a minha animação GIF aqui dentro. Só posso abrir mesmo sendo uma imagem, tá joia? Somente com web. Então, botão direito, abrir com, vou abrir os dois aqui, ó. Pode ser com o Explorer mesmo, qualquer outro navegador que você tenha aí, vai dar para você visualizar. Mas um GIF ele só roda na web. Ele vai carregar aqui, eu vou mostrar para vocês então como que ficou. Então temos aqui o nosso arquivo já aberto, né? E a animação aí acontecendo. Já seria um banner pronto já para então inserir aí, né, dentro da web, bem tranquilo, bem fácil aí, prático de trabalhar.